Pessoas aguardando. Meu Deus. Olá, boa noite. Agora sim, eu falando com o microfone desligado, né? Sim, mas tudo bem, é normal, né, gente? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né, na nossa live de contação de histórias. Hoje vocês terão uma noite maravilhosa com a Prof. Denise, que está aqui já conosco. A gente agradece a presença dela conosco. Agradecer a presença do professor Kleber, grande parceiro da livrologia, franqueado nosso de Curitiba. E a gente está muito feliz de ser esse, né, Kleber e Denise, o primeiro evento da livrologia. Eu tenho certeza que vão ter muitos por aí e a gente vai estar sempre convidando vocês. Então, sem mais delongas, quero agradecer a presença de cada um, de cada uma. Você, professora, que já trabalha aí com criança pequena, né, gosta de contar histórias, gosta de fazer com que as crianças, né, vão realmente para o mundo da imaginação. Você está no lugar certo, na hora certa, no link certo, porque hoje à noite você vai ir para um outro nível, você vai aprender muito com a Prof. Denise, que é uma das maiores especialistas em contação de história desse nosso país. Prof. Denise, seja bem-vinda. Eu vou passar a palavra para o professor Kleber, que vai falar um pouquinho de quem é a Prof. Denise, que está aqui conosco. Sejam bem-vindos e no final eu volto para contar mais novidades para vocês, tanto da editora Livrologia quanto da sequência do trabalho que nós vamos fazer aqui com a Prof. Sejam bem-vindos todo mundo. Fiquem à vontade. E aí, professor Ivo, professora Denise, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui com vocês e com toda a audiência. Hoje, a Denise, eu a conheci aí nos rincões do Brasil contando histórias. E a professora Denise, como o professor Ivo falou, ela é uma das maiores contadoras de histórias para criança e ela domina a literatura infantil como ninguém, gente. Então, assim, nós vamos ter agora, vamos começar, já vou passar a palavra para a Denise, porque ela tem personagens, ela tem estratégias, ela tem dicas, ela tem um baú de surpresas e de coisas para entregar para todos, né, Denise? Vou deixar vocês com a professora Denise e depois eu volto com o professor Ivo, porque isso aqui é o início de vários momentos de formação continuada que eu estou aqui como franqueado da livrologia, né? Mas também estou aqui como o seu amigo educador, porque a gente acredita na importância da formação continuada, né? Nós temos, enquanto professores, que buscar estratégias, né? Para a gente proporcionar vivências, experiências e uma construção para as nossas crianças. E a professora Denise é expert nisso. Deni, é com você, hein? A nossa tia Dedé. Vai lá, Denise. Nossa, que satisfação imensa estar aqui com vocês. Até, inclusive, algumas pessoas que já participaram de outras lives, assim, sejam todas muito bem-vindas. Para mim é uma satisfação, assim, imensa poder compartilhar com vocês algumas das experiências que eu tive nessa minha trajetória como educadora, no trabalho que eu sempre fiz com as crianças e com as pesquisas, né, trazer um pouquinho também daquilo que eu fui aprendendo nos cursos, com as pesquisas que eu fiz em relação à literatura infantil. Então, o tema é a arte, né, de contar histórias para as crianças. Como é que isso acontece? Né? Como é que isso acontece? Então, veja, a arte de contar histórias para as crianças, ela é um ritual. Ela começa situando, no momento em que nós situamos a literatura infantil num lugar assim de destaque, de relevância na escola. Um lugar de destaque, de relevância. Sabe como que tem que ser esse momento, o momento da leitura e da contação da história?
ele tem que ser um momento único, singular, mágico. Ele tem que ser diferente de qualquer outro momento, né, de ação pedagógica na escola. Sabe assim, quando a gente vai preparar uma festa de aniversário para uma criança, tenho certeza que vocês já fizeram isso. Sabe quando você se organiza para preparar essa festa, uma festa especial, para aquela criança especial, para uma sobrinha, para o filho, para a sobrinha, para o sobrinho, para o afilhado, enfim, né? É aquela pessoinha especial. Então, o que acontece nesse momento? Você se envolve, você se compromete para você poder fazer daquele momento, daquele dia, daquela festa, um momento mágico, um momento lindo, um momento especial. Então, o mesmo envolvimento que você, né, tem quando você vai preparar, organizar uma festa de aniversário para uma criança, é o mesmo envolvimento e o mesmo comprometimento que você tem com os detalhes para esse momento, né? O mesmo comprometimento que você tem com os detalhes da festa, você vai ter para o momento da leitura e da contação da história. Por isso, ele é um momento, assim, completamente ímpar. Quando você vai preparar uma festa de aniversário, como é que você começa? Pensando no tema, né? É o tema. Então, o tema é que vai gerar depois todas as outras ações que você vai fazer. Do tema, daí você vai para o quê? Para a decoração da festa, não é? O local, onde é que você... Não, depois do tema vem o convite. Você vai enviar, né? O tema vai gerar o convite que você vai enviar para os convidados especiais. Depois que você enviou o convite, você vai, então, selecionar, escolher um local, o melhor local possível, onde você vai, então, levar os objetos de decoração, vai preparar aquele cenário lindo, né, onde vai acontecer aquela festa maravilhosa. Aí, então, você vai pensar, sabe no quê? Na fantasia que a criança vai utilizar e que tem a ver com o tema todo. Então, vai ter também a fantasia que a criança vai utilizar. Além da fantasia, tem também lá os comes e bebes. Então, você vai pensar nos melhores docinhos, você vai pensar tudo aquilo que vai, né, trazer prazer para todos os convidados especiais que vão à festa naquele grande dia, não é? Aí, então, depois que você pensou em tudo isso, você se prepara, então, para preparar uma fala, de repente, para poder agradecer a presença dos convidados que ali estão no dia da festa. Então, você vai se organizando em todos os sentidos, se mobilizando, assim, né, com todos os detalhes para você poder fazer daquele dia um dia especial, daquela festa de aniversário, uma festa especial de aniversário. Aí fica esperando esse grande dia. Assim, todo esse envolvimento, esse preparo, toda essa organização que você tem quando você vai preparar uma festa de aniversário, com todos esses detalhes, é o mesmo envolvimento e comprometimento que você tem quando você vai fazer o momento da leitura ou da contação das histórias, aquele momento do era uma vez, ele tem que ser assim. Então, essa organização do aniversário, ela corresponde à elaboração do planejamento. Então, a literatura, o lugar de destaque da literatura é esse, momento privilegiado na nossa ação cotidiana, na nossa ação didática, na nossa ação pedagógica. Ele é um momento privilegiado, onde nós vamos, então, por exemplo, o tema que a gente define lá na festa de aniversário, na verdade, corresponde ao quê mesmo? Quando você vai elaborar um planejamento para o momento da leitura e da contação de histórias, ele corresponde ao título do livro. E esse título do livro, assim como o tema do aniversário, vai, assim, trazer todos os demais detalhes para que esse momento seja um momento mágico. Então, definido o tema, você, então, seriam os convites do aniversário? Pois muito bem, os convites correspondem à propaganda, gente, para que a criança queira ouvir muito aquela história, daquele livro que você vai ler ou contar, a gente tem que fazer propaganda.
Então, a propaganda, ela pode ser de diversas maneiras. Ela pode ser, por exemplo, a propaganda pode ser até projeções, como a gente faz, quando a gente faz com PowerPoint. Ela pode ser, nós podemos pesquisar sons que estão presentes ali no enredo da história. Nós podemos colocar objetos na escola que retêm em alguns lugares de destaque da escola, para que as crianças observem aqueles objetos até chegarem na sala, e aí então você vai junto a eles, vai dizer, meu Deus, olha só, vocês viram aqueles objetos que estão ali, né, no caminho que vocês fizeram do portão até, ou da sala da diretora até a nossa sala? Pois muito bem, esses objetos, eles representam os objetos que estão presentes naquela história, né, que você já contou para eles qual é o título. Então, um objeto gigante que esteja numa posição de destaque na escola, daí vocês vão chegar na sala, vocês viram aquele objeto lá, gigante, que estava bem na porta de entrada da escola? O que vocês acham que é? Vamos dar uma olhadinha lá, leva as crianças até lá. Enfim, existem centenas, inúmeras formas de fazer uma propaganda, até chegar o grande dia. Então, você vai usando a cada dia uma forma diferenciada de fazer a propaganda. Nós podemos, em outras lives aí, nos próximos cursos, enfim, nós podemos trazer, assim, diferentes possibilidades referentes a alguns títulos de livros para poder mostrar como é que se faz uma propaganda, né? Mostrando, apresentando ideias, nós podemos fazer isso posteriormente. Então, a propaganda, ela vai instigar a criança, vai fazer com que ela queira ouvir, de fato, aquela história, daquele livro. Até porque eu sempre comento o seguinte, nós, profissionais da educação, nós não contamos historinhas para as crianças, não lemos historinhas para as crianças, nós contamos histórias para as crianças. Quem conta historinha, quem lê historinha, é alguém da família, é a tia, é o pai, ou a mãe, ou a avó, o irmão mais velho, né? É o vizinho. Eles são pessoas que também gostam de contar histórias, e é muito bom ouvir histórias dessas pessoas. Mas como nós somos profissionais da educação, e nós temos que nos aprimorar nessa arte de ler e contar histórias, porque o nosso objetivo não é somente formar bons leitores, não é formar somente não é? O momento da leitura e da contação da história, ele deve ter vamos dizer assim, essa relevância, esse destaque nas nossas ações pedagógicas, porque ele é um momento importantíssimo, onde nós estamos trabalhando o desenvolvimento socioemocional das nossas crianças. O desenvolvimento emocional delas, porque no momento em que a criança está ouvindo uma boa história, lida ou contada, ela está estabelecendo uma relação entre a sua vida, seja algo real, seja um desejo, seja uma fantasia, seja algo que na vida, um desejo que talvez na sua vida mesmo real ela não consiga, no momento em que ela está ouvindo aquele enredo daquela história, está se colocando no lugar daquele personagem especial que está, de uma certa forma, fazendo tudo aquilo que ela desejaria fazer e não pode. Então, simbolicamente, ela está conseguindo alcançar um desejo, realizar um desejo que ela não consegue na vida real. Ela está, de repente, se colocando no lugar de um personagem onde ela consegue minimizar um conflito interior que ela tem. Porque, veja, vamos dizer, na nossa trajetória escolar, eu imagino que na de vocês também, porque é somente agora que uma lei educacional, como a BNCC trouxe aí, a importância de trabalhar o desenvolvimento socioemocional com as crianças, enfim, os alunos. Até então, a emoção era algo que estava relegada segundo plano até o último plano, ou seja, trabalhávamos, então, toda a questão do cognitivo, sem levar em consideração todos os demais aspectos que compõem
né? O ser humano, né? São várias habilidades, competências que devem ser desenvolvidas, dentre elas, né, a questão, o aspecto emocional também. Então, é agora que, vamos dizer assim, as leis estão trazendo essa, vamos dizer, essa necessidade. E a leitura é um dos viés que mais contribui para que isso ocorra. Por isso, então, que o momento da leitura e da contação da história deve ser esse momento mágico, deve ser ter esse envolvimento, como nós estamos falando, o mesmo envolvimento que nós temos quando nós vamos preparar uma festa de aniversário especial, né? Então, a partir do momento que você começa a elaborar um planejamento, onde você define o tema, que seria o título do livro, onde você já cria diferentes formas de fazer a propaganda desse livro para instigar essa criança a ouvir essa história, né? O que mais que você faz depois? Você vai escolher um local. Assim como você escolhe um local especial lá para fazer a festa, você vai escolher um local para fazer a leitura, a contação das histórias. Por quê? Nem sempre nós vamos contar histórias ou ler histórias nos mesmos locais, com os mesmos cenários. Não. Nós podemos contar histórias, ler histórias em diferentes espaços, em diferentes cenários, tá? Pode ser na sala de referência, claro. Tudo vai depender de como você vai preparar o cenário na tua sala de referência. Você pode contar a história, pode depender do enredo da história. Se eu sempre dou exemplo por exemplo, histórias, os contos que geralmente se passam em florestas. Se a escola tiver um gramado, se a escola tiver árvores, se a escola tiver um espaço verde, nós podemos levar as crianças, montar o nosso cenário nesse espaço verde. Por exemplo, tem livros que falam de alimentos, frutas, enfim. Nós podemos levar as nossas crianças para contar a história lá no refeitório. A gente faz combinados, ver exatamente qual é o melhor horário para ocupar aquele espaço. Nós podemos, dependendo do enredo do livro, nós podemos contar a história até no parquinho. Nós podemos contar histórias nos mais inusitados espaços possíveis. Tudo vai depender do enredo da história, da nossa organização, do nosso empenho, do nosso envolvimento, para realmente tornar esse momento um momento mágico, único, né? Então, e a partir do momento que você definiu o local, você vai então ver, né? Assim como na festa de aniversário, você vai definir o local e vai ter que providenciar os objetos de decoração para essa festa, para a contação da história, da mesma forma, você vai então providenciar os adereços, os recursos. Podem ser, de repente você vai usar máscara. Uma máscara que eu acho que vocês vão amar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha. Então, você vai usar máscara. Tem uma que é maravilhosa, que é da minha bruxa. Algumas pessoas já conhecem, né? Tá? Então, quais objetos? De repente, você vai contar a história né? Olha, esse aqui não tem quem não goste do sapatinho de cristal. Então, é um momento em que você vai providenciar vamos dizer assim, os objetos ou aquilo que vai compor a tua história, o teu cenário, o enredo da tua história. São adereços, você pode não usar um figurino. Quando a gente fala que a gente vai providenciar fantasia, que a criança vai utilizar no dia da festa, é o nosso figurino. Se nós não temos um figurino completo, nós podemos providenciar adereços. Adereços diversos. Pode ser um chapéu, pode ser, né, um chapéu como esse, né? Pode ser um lenço, pode ser uma gravata gigante, enfim. A gente pode também, em momentos posteriores, fazer cursos onde a gente dá todas as sugestões possíveis e em relação aos enredos da história, de quais adereços utilizar. Você vai usar máscara, fantoche, dedoche, palitoche. Você vai usar objetos que representam o enredo daquela história. Você vai usar no cenário, você vai usar paisagem,
imagens de fundo, tapetes, o que você vai providenciar para montar esse cenário, né? Então, olha como é importante pensar em todos os detalhes. Olha como é diferente você fazer uma leitura e uma contação de histórias com tudo aquilo que a literatura, na verdade, merece para ser destacada e ter a relevância que ela necessita ter para que nós possamos realmente cumprir a função que ela tem, que é a de trabalhar mesmo no sentido de não somente formar bons leitores, ou, como eu disse, ter bons hábitos de leitura, mas contribuir de uma forma muito significativa para formar pessoas mais sensíveis, porque a literatura é um dos canais que mais tem esse poder, tornar as pessoas mais sensíveis. E nós sabemos que, diante de tudo aquilo que vem ocorrendo no mundo, nós temos, assim, até das últimas coisas que vem ocorrendo, né, em relação às pessoas, e o fato de, durante todos esses anos, onde um sistema de educação não trouxe, assim, o valor devido aos aspectos do desenvolvimento global do ser humano, e agora ele está trazendo, inclusive na questão das emoções, nós sabemos que o mundo não está do jeito que nós gostaríamos que ele estivesse. Então, quanto mais nós pudermos, né, fazer, trazer, oportunizar ações pedagógicas para as nossas crianças, para que elas se tornem pessoas mais sensíveis, mais solidárias, mais humanas, né? Nós vamos fazer. E a literatura é um canal que traz uma contribuição bastante significativa nesse sentido. Então, por isso que ela tem que ser esse momento único e ter esse lugar de destaque na nossa ação cotidiana, na nossa ação pedagógica. Muito bem, então depois que você já definiu o teu cenário, tá? Já está tudo organizado, enfim. Aí você vai, então, ensaiar a leitura do livro em casa. Uhum. Porque é um sacrilégio, eu sempre digo que é um sacrilégio usar a leitura de um livro assim para tapar um buraco, por exemplo. Faltam tantos minutos lá para a próxima atividade, ou enfim, né? Vamos então ler um livrinho. Eu vou ler uma historinha para você. Gente, nós, profissionais de educação, não lemos historinhas, como eu falei, lemos histórias. E essas histórias que nós lemos, por que elas são histórias? Porque elas provêm lá de, vamos dizer assim, elas provêm de histórias, contos, lendas, enfim, de milênios, e que foram sofrendo transformações e alterações no decorrer de todo esse tempo até os dias atuais. Né? Pensem nos contos, os contos de fadas, os contos clássicos, né? Que começaram lá por Perrault, por todos aqueles, né, autores que nós conhecemos e que foram pesquisando esses contos e foram, então, que foram sofrendo essas alterações. Daí veio o Walt Disney e trouxe um glamour especial para eles, né? E que continuam trazendo, até fazendo contrapontos, como o nosso amigo que eu gosto tanto, que é o Shrek, né? Porque até então o príncipe, né? O sábio que vira príncipe, aquele príncipe é lindo. E a beleza que o príncipe traz é aquela beleza em que está associada também a ser bom. E o Shrek trouxe aí um contraponto, né? A gente, porque ele é do jeito que ele é, eu acho ele lindo. Mas de onde vem a beleza mesmo? A beleza vem de dentro. O Shrek trouxe esse contraponto. A bondade não está no aspecto físico, né? A bondade está dentro de cada um. Então, veja como essas histórias foram sofrendo alterações, enfim, continuarão sofrendo, mas elas vêm de lá, de muito tempo atrás. E algumas delas, muitas inclusive, elas foram colocadas em livros. Elas estão em livros de literatura. E um livro de literatura é uma obra de arte. Ele é uma obra de arte, porque os autores, os ilustradores, eles assim, eles dedicam um tempo muito grande para poder elaborar uma história para que ela chegue em nossas mãos
na forma que ela chega, né? Então, veja, tem a capa, eles pensam na capa, na ilustração da capa, e cada uma das, vamos dizer assim, em cada uma das páginas, como é que eles vão, como é que, na fala, né, na escrita, como é que ele vai despertar a sensibilidade dessa criança emocional, desse leitor, né? Ou desse ouvir, nós, como é que nós vamos, como é que se diz, instigar o nosso leitor para que ele ouça e para que ele faça essa relação da sua vida com o enredo da história, né? Então, os autores e os ilustradores, eles levam muito tempo para poder fazer com que esse livro chegue do jeito que chega até as nossas mãos. Nossa, não é, vamos dizer assim, é assim, como eu falei, um sacrilégio, pegar um livro que às vezes demora muito tempo para, né, ser elaborado, para ser pensado, para ser organizado, para chegar do jeito que chega até as nossas mãos. E de repente, você diz, eu vou contar uma história para mim. Meu Deus, não. Então, veja, um livro é uma obra de arte, né? Então, nós devemos dar a ele o valor que ele merece. Então, a literatura tem que ter o seu momento e espaço de destaque e relevância. Os livros de literatura também, né, que são obras de arte. Então, nós vamos contar a história de um livro de literatura. É uma história, né? E, então, daí nós já fizemos, né, vamos pegando o fio da meada. Nós conseguimos lá o nosso cenário, fizemos lá o nosso cenário direitinho, né, já temos tudo organizadinho, quais são os recursos que nós vamos utilizar, então já está tudo pensado, vamos ensaiar essa história em casa, porque é né, objeto de arte, uma obra de arte, então nós vamos ensaiar essa história em casa. De preferência, eu sempre digo na frente do espelho. Quando nós estamos na frente do espelho, nós começamos a conhecer as nossas expressões faciais. Eu sempre dou o exemplo, sabe do que eu acho muito engraçado, gente? Aquele exemplo assim, às vezes as pessoas tiram fotos da gente sem que a gente perceba. Aí quando elas mostram a foto, elas dizem, ai, pelo amor de Deus, tira essa foto daqui. Eu tô horrível. Ou então faça como é que é, para deixar né, bonita, né? Enfim, deleta essa foto, eu estou muito feia. Mas se você parar para pensar no momento em que aquela foto foi tirada, pare para pensar na expressão que você estava tendo naquele momento. O que será que você estava pensando naquele momento? Então, veja, dificilmente a gente sabe qual é a fisionomia que a gente faz quando você está expressando uma emoção. Dificilmente você sabe quando você está furiosa, furioso. Dificilmente você sabe quando você, como é que fica a tua expressão quando você está bem feliz, né? Dificilmente. Agora, na frente do espelho, você consegue perceber, né, as tuas, como você se conhece mesmo. Porque vai ser muito importante, no momento em que você estiver contando ou lendo a história, que você faça uso das tuas expressões faciais. Se você estiver lendo a história, a tua expressão facial vai ser assim, você vai estar com o livro na mão e você vai, a tua expressão gestual, facial, né, ela vai ser importantíssima, a tua expressão corporal vai ser importantíssima. Quando você está lendo uma história, o objeto, vamos dizer, de atenção, o foco é o livro, porém você ainda pode fazer uso das tuas expressões faciais com mais, né, vigor. Quando você está, por exemplo, lendo uma história, o teu corpo né, vai ser o objeto do foco das crianças, do leitor, enfim, que estiverem, dos ouvintes, né, não do leitor, dos ouvintes. Então, veja, é muito importante ensaiar o livro, mesmo que você somente vá ler, porque o importante é quando você for fazer a leitura, além de todos esses aspectos voltados aí para as expressões fisionômicas, gestuais, corporais, tem também a questão de você fluir a leitura com uma tonalidade de voz natural. Eu sempre dou um exemplo engraçado, as pessoas morrem de rir, porque né, quando às vezes elas vão pegar o livro e não ensaiaram e tal, elas pegam um livro lá, aquele livro de literatura, e dizem, eu vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez
3 porquinhos, 3 porquinhos, eles foram. Então, começa assim, sabe, a fazer o uso de uma artificialidade na sua voz, que ao invés de encantar o ouvinte, acaba meio que assustando. Né? Então, eu vi muitos professores fazer isso. Pega o livro, parece que levou um choque. Aí, então, lá começa a usar a sua voz com artificialidade, não precisa. Então, nós podemos até, em outros cursos, mostrar como fazer o uso da voz com naturalidade. Eu vou contar histórias para vocês, fazendo uso da voz com naturalidade. E as pessoas, quando ouvem as histórias, a gente prende a atenção delas. Assim. Elas ficam olhando para a gente, né? Viajando mesmo nas asas da imaginação. Viajar nas asas da imaginação, quando você está ouvindo uma boa história, é aquela conexão que eu falei para vocês, que a criança vai fazendo, né, do seu mundo, seja ele real ou imaginário, cheio das fantasias e desejos, com o enredo daquela história. Então, é essa conexão. Então, quando ela está ouvindo uma boa história, onde nós estamos usando a voz de forma adequada, ela vai conseguir fazer essa viagem. Senão, não. Senão, ela vai ficar meio assustada, porque ela pensa, meu Deus, a professora até então estava falando com voz normal, de repente ela pegou o livro e começou meio que a gritar, e que medo. Então, é mais ou menos nesse sentido, sabe? Para que esse momento seja mágico, realmente, eu tenho que cuidar também da naturalidade com a qual eu vou usar a minha voz, o meu corpo, enfim, as minhas expressões. Por isso que é importante ensaiar a leitura do livro em casa, sempre, seja ele qual for, até para não gaguejar, às vezes, né? Tá contando a história e dá uma gaguejadinha lá, sabe? Mas são crianças, elas nem percebem, mas não é no sentido delas perceberem, não. É que o enredo da história ele tem que ser sendo, né, vamos dizer assim, acontecendo, fluindo, assim, da melhor forma possível, para que essa viagem seja realmente uma viagem onde as emoções das crianças vão sendo afloradas. Porque vocês sabem, né, quando vocês estão ouvindo uma boa história, vocês também fazem essa conexão. E cada momento da história traz aflora uma emoção diferente. Tem momentos da história, assim, por exemplo, que o personagem está passando por situações tão difíceis, meu Deus, eu me colocando no lugar dele, eu me sinto assim, desesperada. É, meu Deus, o que eu faria se eu estivesse no lugar dele? Meu Deus do céu. Se eu tivesse, por exemplo, o lobo mau estivesse batendo né? Se eu estivesse batendo na porta da casa da minha vovozinha e o lobo mau estivesse lá dentro, eu reconhecendo a voz do lobo mau, meu Deus, eu conheço. E assim, então, meu Deus, é uma emoção. Aí, a partir do momento que, meu Deus do céu, o caçador pega o lobo mau, eu sinto a minha emoção é de conforto. Eu fico feliz, meu Deus, eu não vou mais, a minha vovó não vai mais passar por situações, né, de medo, nem eu, porque o lobo mau foi pego pelo caçador. Enfim, cada momento da história tem uma emoção e cada criança sente uma emoção diferente em cada momento da história. Né? Então, essa história ela tem que ser realmente contada ou lida da melhor forma possível. Por isso é importante esse ensaio em casa, não é? Muito bem, então voltando, fazendo aquela analogia da literatura com a festa de aniversário, né? Aí, depois que nós, né, ensaiamos a leitura em casa, que é o momento da fala, que a gente diz que a gente vai ter uma fala para agradecer os convidados por terem vindo na festa, é a nossa fala. Né? Aí, então, nós já estamos com tudo organizadinho, né? Mas e os comes e bebes? A gente não falou que lá na festa de aniversário isso também é importante, né? Então, nós vamos também vincular sentidos, vincular sensações. No momento em que nós estamos contando uma história, onde as emoções afloram, a criança está assim, né, nos olhando,
ouvindo a melodia da nossa voz, viajando nas asas da imaginação, e nós podemos também vincular outros sentidos, ou seja, usar comes e bebes. Não é gostoso quando a gente faz a sessão pipoca em casa? Não é gostoso você se preparar para poder assistir um filme, né? Não é gostoso quando você vai deitar no sofá da sala e você se prepara para ler o livro da tua preferência? Você não leva ali, você já se prepara no sofá, você leva lá um suco, você leva um sanduichinho, daí você está lá viajando nas asas da imaginação no livro que você mais gosta. Aí tem que dar uma... Ai, sabe, tem um suquinho ali, ai, gostoso. Aí você tem ali um sanduichinho, que delícia, mas você continua lendo e viajando. Quando você está vendo um filme, não tem até no cinema, não tem pipoca, enfim, vinculando sensações, buscando trabalhar com cores, cheiros, sabores e aromas na literatura. Há livros que até trazem no seu enredo alguma coisa voltada para isso. Há outros que não, mas nós podemos vincular tudo isso. É um momento único, é um momento mágico. Então, nós também podemos pensar nisso, né? Nesses comes e bebes aí. Né? Então, veja. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico, mas eu acredito que a professora deva voltar em seguida. Oi, prof, voltou? Ah, voltou. Deu um probleminha, Dani, mas acho Pode que... seguir. Pode seguir, Dani. Posso seguir? Opa, beleza, então. Sim, tudo certo. Bom, deixa eu agora lembrar onde eu estava, mas tudo bem, né? Bom, então nós já estamos com tudo preparado. O planejamento ele é essencial, por isso vocês vejam a diferença que existe entre você pegar um livro da prateleira, contar, sem fazer tudo isso que nós estamos descrevendo aqui, um planejamento onde tudo é organizado, como numa festa de aniversário. Então, aqui não é exatamente o que e como, mas o envolvimento que nós temos quando nós vamos preparar, organizar uma festa de aniversário, é o mesmo envolvimento que nós temos que ter quando nós vamos preparar o grande dia da leitura e da contação da história. Então, para cada livro que nós vamos selecionar, que nós temos que primeiro selecionar bons livros. Os bons livros, eles têm, no mínimo, na contracapa, eles têm lá uma sinopse que fala um pouquinho da história do livro. Então, no mínimo, nós podemos, em outros momentos também, dissecar isso, conversar a respeito, né, do que seja um bom livro de literatura, não somente por faixa etária, porque uma boa história, lida ou contada, independente da faixa etária, ela serve para qualquer idade. Então, a gente vai conversar sobre isso também, né? É importante, sim, selecionar livros voltados para a faixa etária da nossa criança, mas nós podemos também fazer outras leituras de outros livros, de outras histórias que não são exatamente para essa faixa etária, mas que são tão, vamos dizer assim, prazerosas de ouvir. Então, existe também, a gente pode em outros momentos fazer tudo isso. Tá? Tem muitas ideias para a gente trazer aí. Né? Fazer um curso, realmente, onde a gente traga aí alguns aspectos, né? Materiais, para a gente poder até fazer algumas coisas aí nesse sentido. Então, o evento está organizado. O momento da literatura está organizado. Né? Então, veja, uma coisa muito importante. Nós temos que providenciar um sinalizador de porta, ou sinalizador de porta, ou então uma placa para os outros espaços. Né? O sinalizador de porta, por exemplo, se você vai contar a história lá na tua sala de referência, né, você vai fechar a porta e vai colocar o sinalizador de porta no trinco da porta. Se você vai contar lá na biblioteca, que é onde já existe um espaço bacana, né? Já está tudo, né? Você vai colocar também o sinalizador na porta. Se você for contar lá no parquinho, ou lá no refeitório, ou lá no gramado, embaixo das árvores, você tem que ter uma placa de sinalização. Para que serve isso? Para mostrar às pessoas
que não estão participando daquele momento mágico, que é necessário fazer silêncio, não interromper, porque é muito importante fazer a leitura ou a contação da história para a criança sem interrupção, do começo ao fim, num primeiro momento, né? Por quê? Porque a criança precisa ter noção de começo, meio e fim dessa história, né? Por que que as pessoas, em geral, as crianças, os alunos e até mesmo adultos, têm tanta dificuldade para poder produzir bons textos, né? Por quê? Por muitos outros fatores. Mas um deles é poder ouvir uma boa história com começo, meio e fim. Às vezes é complicado elaborar um texto com começo, meio e fim. Às vezes a gente acaba, né, tomando outros rumos aí e acaba fazendo um texto sem muito nexo, onde não existe lá um começo, um meio e um fim. Então a criança, para que ela possa ter noção da história, para que ela possa principalmente viajar nas asas da emoção, para que ela possa estabelecer essa conexão entre a sua vida, a sua realidade, a sua fantasia, os seus desejos e o enredo da história, e que possam ser, sim, afloradas as suas emoções nos diferentes momentos dessa história, né? O que que acontece, né? Nós precisamos realmente contar essa história do começo ao fim. Eu sempre dou, eu dou um exemplo mesmo, se você estiver assistindo um filme, e você está lá com as emoções sendo afloradas também. Aí, de repente, o diretor do filme resolve dar sabe, fazer dar um corte no filme para ele poder entrar no meio do filme e explicar, olha, por que que nós estamos trazendo o personagem está agindo dessa ou daquela forma, porque nós achamos que assim traria mais emoção para vocês, né? Depois disso, ele volta a passar o filme novamente. Então, aquela emoção que você estava sentindo naquele momento, ela é cortada, porque naquele momento alguém, né, trouxe aí uma interrupção. Então, o sinalizador de porta, ele serve tanto para quem está fora, né, na porta. Daí a gente combina, olha, quando estiver o sinalizador de porta, história, né, a gente combina com todos os colegas da escola, com a coordenação, com a direção, todas as pessoas. E quando aquela placa estiver lá, é porque nós estamos no momento mágico da leitura e da contação da história. É um momento mágico da literatura infantil e não pode haver interrupção, não pode bater na porta, não pode entrar, né? E da mesma forma que nós conversamos, combinamos com os nossos colegas que não pode haver interrupção, nós temos que combinar com as crianças também. As crianças precisam aprender a escutar. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, nós sabemos disso. Mas existem também alguns trabalhos, algumas estratégias que a gente pode também, em cursos posteriores, fazer um trabalho e trazer bastante sugestões de como trabalhar a questão da escuta pela criança, né? Ela precisa aprender a escutar. Nós também temos que ter uma escuta bastante ativa em relação à criança, para poder conhecê-la, para poder saber quais são os seus anseios, os seus desejos, até mesmo para que nós possamos aí usar tudo isso nas nossas ações didáticas, pedagógicas, cotidianas, enfim. Mas ela precisa também aprender a escutar. Então, a gente vai brincar, levar com a amarela, vai fazer uma porção de outras coisas, né, para que ela aprenda a escutar. E ela tem que ter consciência de que, no dia da contação da história, nesse primeiro momento, ela vai ter que escutar a história do começo ao fim. Por quê? Porque vai ter um segundo momento. E no segundo momento é que nós vamos explorar, se nós estivermos contando ou lendo a história de um livro, é naquele segundo momento que nós vamos explorar essa história na íntegra. A começar pela capa. Então, nós vamos, né, explorar aquela capa. Então, eu vou trazer em cursos posteriores como explorar a capa de um livro. Né? Tudo isso que eu estou trazendo agora para vocês nesse primeiro momento são, vamos dizer assim, possibilidades de trabalho prático que eu vou trazer para vocês em momentos posteriores, em cursos posteriores.
tá? Então, é assim, a criança precisa realmente estar, né, envolvida nessa história, né? E tem muitas coisas que nós podemos fazer daí, né, na capa, por exemplo, na leitura da capa. O que está acontecendo naquela leitura? Cada uma das páginas traz em si algumas, vamos dizer assim, peculiaridades que às vezes o nosso olhar não alcança, ou da criança alcança, ou vice-versa. Então, nós temos que conhecer esse livro na íntegra, cada uma das páginas, as cores, né? Será que tem as cores do céu, as cores dos objetos que estão ali? É como as cores vão mudando página a página. Por que que elas mudam de cor? Por que que mudam de posição os objetos, os cenários, enfim, os personagens? Então, existe uma leitura, assim, que nós podemos fazer num segundo momento com a criança, onde nós vamos fazer um reconto daquela história, porque elas já ouviram a história. Mas daí nós vamos recontar essa história perguntando a elas se era daquele jeito que elas tinham imaginado, que seria aquele personagem ou aquele outro. Se era daquele jeito que elas pensaram que seria a vestimenta dele, ou o objeto que ele utilizava, a espingarda do lenhador, do caçador, ou a machadinha dele, enfim. Como é que elas imaginaram que era? Então, no livro, né, no segundo momento, nós vamos então folheando o livro e recontando a história. Aí sim a criança pode perguntar tudo o que ela quiser a respeito daquele livro, daquela história. Então, é um momento em que nós estamos ali fazendo o reconto, explorando o livro na íntegra, do começo ao fim. Então, existem muitas assim, sugestões, muitas dicas que eu posso dar para fazer esse reconto, né? Que é o momento em que nós estamos fazendo aí dando oportunidade para que a criança tenha acesso às cores, às imagens, aos cenários que o autor trouxe. E que ela vai fazer uma relação daquilo que ela está vendo no livro com aquilo que ela imaginou quando ela estava lá voando nas asas da imaginação, né? Então, por isso que é importante, né, veja, ter um momento onde ela voa realmente nas asas da imaginação, por isso que tem que ter esse sinalizador de porta. Eu sempre mostro alguns aqui, olha. Eu gosto, né, o meu primeiro sinalizador de porta, logicamente, é esse. De história. Por quê? Porque uma das minhas primeiras personagens foi uma bruxa. Mas eu falo que é mal de família. Nós somos em 6 irmãos, somos hoje 5, porque uma é falecida, mas quase todos são bruxos, sabe? Mas todos bruxos do bem, tá? Então, eu tenho esse sinalizador, esse é um sinalizador de porta, só pendurar no da porta. Eu tenho esse outro aqui, que foi um outro título que eu trabalhei, que tinha a ver com maçãs, mas daí a gente faz todas as relações possíveis, tá? Daquele livro, daquele título, nós podemos, né? Existem também dicas importantes de planejamento que eu vou passar para vocês, onde a gente faz a relação daquele livro, daquela história, né? Digamos, o livro se chama Maçãs Argentinas. Então, nós vamos contar a história daquele livro. Porém, existem outras histórias que têm maçã, tem? Então, nesse segundo momento, depois que a criança ouviu a história e que ela está explorando, né? Que é o momento de expansão da leitura, que ela está explorando aquele livro no reconto, nós vamos também depois estabelecer relações dessa leitura desse livro com outras histórias. Então, essa aqui foi um outro momento. Então, daí aqui atrás, olha, tem uma argolinha para poder pendurar na porta da sala, né? Tem também aqui esse aqui, ó. Esse aqui eu tenho uma personagem, aliás, eu tenho uma personagem velhinha, o nome dela é Emerenciana, e ela é uma pessoa assim que, ela faz parte, sabe, dos imigrantes que chegaram em Curitiba, porque eu moro em Curitiba, sabe? Então, e essa velhinha, ela faz parte dos imigrantes que chegaram, e ela é uma alemã,
O nome dela é Merenciana. E aí, então, ela tem bastantes histórias para contar também. Então, aqui, então, também ela é hora de história. Sabe, gente, o que está faltando nesse bolso dela? Uma colher de pau. Meu Deus do céu! Onde foi parar essa colher de pau, mulher? Nossa Senhora, tá vendo? Então, tem uma personagem que se chama Merenciana, que é uma velhinha. Então, existem diferentes tipos de sinalizadores. Ou, se não for possível fazer desse jeito, pode ser. Aí existem muitas ideias que a gente pode fazer usando, inclusive, sucatas, usando coisas que estão presentes no nosso dia a dia, mas que a gente deixa bem bonito, não é usar sucata e deixar feio, não. Dá para fazer coisas usando, deixando bem bonito, a gente pode também isso trazer dicas, ou até fazer alguma coisa posteriormente, tá? Eu estou vendo ali a presença dos meus amigos aí, né? Que estão presentes aí. Então, veja, existem N possibilidades de tornar o momento da literatura um momento mágico, e que eu posso trazer depois para vocês, em momentos posteriores, muitas dicas, tá? Tanto de como selecionar bons livros, como fazer sinalizadores de portas, exercícios vocais e corporais para aprimorar a nossa performance enquanto contadoras e leitoras de histórias. Então é isso. Eu espero que, né, tenha sido bom para vocês, que vocês tenham gostado. Contem comigo, o que vocês quiserem a respeito de, sabe, livros, contação de história, leitura. Eu estou assim à disposição de vocês, junto com o Kleber e o professor Ivo. Sensacional, prof. Denise, sensacional. O pessoal está se manifestando aqui no chat durante o tempo todo. Não lhe interrompemos para exatamente que sua linha de pensamento fluísse cada vez mais, né? Estão pedindo seu endereço nas redes sociais, prof. Já pode depois aqui ir colocando, né? Agradecendo também de imediato aqui a participação de todo mundo, né? Obrigado por terem se manifestado. Tem gente do Paraná, de Santa Catarina, não vou dizer cidade para não deixar ninguém de fora, né? Paraná, Santa Catarina, é a maioria, né? Mas assim, do Rio Grande do Sul, outras pessoas aqui que eu tô recorrendo. Goiás. Né? Bem-vindos, bem-vindos. Muito bacana saber que o pessoal de vários lugares do Brasil estão aí acompanhando a prof. Denise. E claro, né, Kleber? É só uma palhinha, deixa eu botar nós um pouquinho maior aqui, o pessoal vê nós mesmo. Só uma palhinha do que virá na semana que vem. Fala aí, Kleber, enquanto que eu vou botar aqui no chat também, tanto do Facebook quanto do YouTube, nós estamos passando ao vivo nos dois, um link para baixar um livro de super dicas de contação de história. Vai falando aí, Kleber, que eu vou colocar aqui. Então, a professora Denise começou aí, estávamos acompanhando ali pelo chat, e ela deu muitas dicas. Mas eu conheço a professora Denise, ela trabalha com formação aí pelo país, e aí muita gente não tem oportunidade, a professora Denise não consegue ir lá, né? Na cidade, lá na escola, lá, fazer essa formação. E aí eu e o professor Ivo e a professora Denise conversando, ela com todas essas dicas, eu disse, isso não pode, eu e o professor Ivo e a professora Denise pensamos, isso não pode ficar só numa live. E aí a gente pensou, junto com a prof. Denise, em transformar em um curso de contação de histórias. Então, nós queremos convidar todos que estão assistindo, vai ficar aberto aqui, essa live vai ficar em aberto, para que vocês participem desse curso de contação de histórias com a professora Denise. Professor Ivo, passa o cronograma aí, e aí a professora Denise vai desdobrar essas dicas em como fazer toda a metodologia, todas as estratégias para fazer. A gente vai trazer isso, né, em 3 encontros aí. Então, professor Ivo, pode passar o cronograma e as informações. Claro. Isso mesmo. Então, gente, assim, se em 50 minutos a prof. Denise entregou todas essas super dicas, imagina o que você pode aprender em 3 noites, né? Vão ser 2 noites com a prof. Denise, dia 24 e dia 26, tá? Nós vamos, assim, não se preocupem, gente, a gente vai mandar um e-mail para todos vocês com todos os detalhes, o que vai acontecer em cada uma das noites.
sempre encontros de 1 hora, tá? Dia 24 e 26 com a Prof. Denise, e dia 28/4 comigo e com o Kleber, dando alguns detalhes a mais também, né? Que a gente também está buscando conhecer um pouco mais. A gente vai falar muito de como também construir livros infantis com as crianças na escola. Esse vai ser o tema meu do Kleber, enquanto a Prof. Denise, com a sua expertise no que diz respeito à contação de história. Então, 24, 26 e 28. Gente, é segunda, quarta e sexta, 1 hora, né? Um curso que a gente vai mandar o link para vocês se inscreverem. Não deixem de baixar grátis o e-book da Prof. Né? Tá aí o linkzinho, basta botar o e-mail e o WhatsApp, baixa grátis, né? Para que vocês possam ter mais ainda informações, né, sobre a contação de história. Antes de eu falar mais sobre a livrologia, Prof. Denise, o pessoal está perguntando suas redes sociais, Instagram, Facebook, eu imagino que a Prof. deve ter lá o TikTok fazendo dancinha também sobre contação de história. Diga para nós aqui quais são os teus arroba, né? Para que o pessoal possa te achar no Instagram, no Facebook, TikTok. Eu não consigo fazer por aqui agora. Eu posso falar, inclusive, eu tinha um outro Instagram, e eu tive, assim, acabei tendo né? Tive que cortar aquele Instagram e eu estou com um novo, então eu estou recomeçando a colocar algumas coisas ali, sabe? Mas é assim, no Instagram é Denise mesmo, Denise Knopik, Knopik, é o meu Instagram, né? Então deixa eu fazer um link. Deixa eu fazer um link, então. Quem quiser seguir a professora Denise, segue lá o Seu Amigo Edu, e a professora Denise está lá dentro, ela está lá junto com o Seu Amigo Edu, e aproveita e segue também a editora Livrologia. É só procurar lá no Instagram, @SeuAmigoEdu, e aí procura @Denise, e vai seguir a Prof. Dene lá, e também a Livrologia. Pronto, já linkamos todo mundo aí. Rede. Ótimo. Conexão total, né? E só lembrando, né, gente, como a editora Livrologia vai estar tendo outros momentos, especialmente semana que vem, aí juntamente com o Kleber e com a Prof. Denise, né? Se você quer saber mais da editora Livrologia, o Kleber tem toda a razão. Eu acabei de colocar aqui também um link, né? O Kleber é nosso franqueado em Curitiba, aqui na região sul, né? Tem o telefone dele, o WhatsApp, tem o e-mail do Kleber também. Entre em contato, quer tirar dúvida, chama no Instagram, né? As redes sociais como um todo são, sem dúvida nenhuma, um ponto de conexão entre nós, e aí não tenho dúvida que a gente vai poder seguir cada vez mais conectado. Quer publicar tua tese, quer organizar um livro, eu já tenho um livro infantil, professor, eu posso fazer com vocês? Claro que pode, né? A gente está aqui exatamente para isso, e a gente vai, assim, trocando ideias, instigando, né, Prof. Denise e professor Kleber, a leitura, sim, a autoria, né? E por que não transformar os professores em grandes contadores de história e autores de livros infantis, junto com os seus estudantes. O prof está dando muito spoiler. Ele tem, Denise, ele já quer falar lá da última parte, só para deixar todos já ansiosos aí. Gente, o pessoal tá colocando ali no chat que o e-book é maravilhoso. Sim, esse e-book ficou muito bacana. A professora Denise colocou ali o essencial, né? Mas o material do curso, pessoal, que a professora Denise preparou, tá fantástico. Então, nos sigam, né? Mantenham contato. Se todo mundo baixar o e-book, já vai informar o seu WhatsApp ali, é uma forma de contato. Quem não fez a inscrição, entra lá no Deutsch, né, que é a plataforma que gerencia os nossos eventos. Entra lá, faça sua inscrição para receber o certificado dessa live, tá? A contadora de histórias, a professora Diene, vai publicar a foto da live e marcar a todos. Isso aí, muito obrigado, que bacana. Então, quem ainda não fez a inscrição, faça a sua inscrição lá. Compartilhe a live, vai ficar disponível lá no canal da Livrologia, no canal do Seu Amigo Educador. Compartilhe essa live com os seus contatos, né? Convidem o pessoal para fazer esse curso,
Professor Ivo, eu me empolgo também. Como não se empolgar, né? É Vamos assim, verdade. ó, para a gente poder ficar aqui muito tempo, acho que é um tema que está nos tocando profundamente. Prof. Denise, eu vou passar a palavra para ti, para que você possa também contar a última história, se despedindo do pessoal aqui, e te agradecer mais uma vez pela generosidade, pela entrega, né? Não são dicas. Eu dizer que é dica, né? Eu não sei o que eu digo. Assim como a gente aprendeu, né, coisas bacanas hoje que eu não fazia nem ideia, e eu que estou entrando nesse universo agora do livro infantil, estou adorando, né? Que bom poder estar aqui. Então, passo a palavra para ti fazer a tua despedida com o pessoal, que é, na verdade, só um até logo, porque segunda e terça e semana que vem estaremos aí juntos de novo. Fique à vontade, prof. Então, eu queria, sim, agradecer por vocês terem ficado até agora me ouvindo e dizer para vocês que, né, não percam os próximos, sabe, encontros, porque tem bastante dicas, assim, bem valiosas e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito, porque nos cursos presenciais que eu tenho feito também, além das lives, que eu já, né, tenho feito até então, os professores têm gostado muito. Então, olha, muito obrigada por estarem aqui. Baixem o e-book, vão ter outros, posteriores, outros materiais posteriores. E eu agradeço, então, a Livrologia, ao Kleber aí pelo canal Seu Amigo Educador, né? Então, para mim, é só dizer assim, gratidão a você. Tudo bem, Kleber? Você quer se despedir também do pessoal? Eu quero, olha, agradecer a todos pela audiência e nos sigam nas redes sociais, acompanhem lá a Livrologia, o Seu Amigo Educador. A gente está vindo aí com muitas novidades, é só uma pontinha do que a gente tem programado aí, né, professor Ivo? Tem muita live, tem muito curso, tem muita publicação, tem muito evento, então nos acompanhem, nos sigam, porque todo mundo vai sair ganhando aí. Uma boa noite. Com certeza. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de cada um, de cada uma. E a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.